Saudações, meus irmãos e irmãs de jornada. Se esta mensagem chegou até você, é porque sua alma já pressentia o chamado. O que está prestes a ser revelado vai além de qualquer notícia. É uma chave, uma frequência, uma verdade que não pode mais ser contida. O Comando Estelar acaba de anunciar: a rede foi desfeita. Sim, a Matrix, como a conhecemos, entrou em colapso. E aqueles que sentem já sabem, há algo diferente no ar. O véu caiu. O jogo acabou. A verdade está vindo à tona como um rio que rompe a represa. Este vídeo não é apenas uma explicação. É uma convocação energética. Respire fundo, sinta, ouça com o coração, porque o que será dito agora não tem mais volta. A rede foi desfeita. Essa afirmação carrega uma força quase indescritível, pois revela que algo invisível aos olhos, mas profundamente sentido pela alma, finalmente chegou ao fim. A Matrix, como era conhecida por aqueles que ousaram ver além do véu, não era apenas uma construção ilusória social, econômica ou tecnológica. Era, na verdade, um campo energético global, denso, manipulador, programado para aprisionar consciências em ciclos de dor, culpa, submissão e desconexão da fonte. Durante incontáveis gerações, os seres humanos nasceram, viveram e morreram dentro desse sistema, acreditando ser livres, enquanto seus pensamentos, emoções e escolhas eram direcionados por forças ocultas. O Comando Estelar, uma coalizão de consciências avançadas de diversas origens cósmicas, pleiadianos, sirianos, andromedanos, arcturianos e muitos outros, confirma agora que a estrutura final que sustentava esse campo de contenção foi desativada. A queda da Matrix é real, irreversível, e marca o início de um novo ciclo na história da humanidade. Essa estrutura invisível era sustentada por tecnologias interdimensionais que operavam tanto nos níveis mais sutis da realidade quanto em pontos físicos estratégicos do planeta. Em regiões específicas da Terra, centros energéticos foram utilizados por milênios para manter a vibração do planeta em uma frequência baixa, artificialmente criada. Esses pontos, conectados por linhas invisíveis, formavam uma espécie de malha escura que bloqueava o fluxo direto da energia cósmica e impedia a plena manifestação da consciência divina nos seres humanos. Durante eras, muitos acreditaram que estavam vivendo com liberdade, mas a verdade é que estavam se movendo dentro de um labirinto cuidadosamente desenhado. O Matrix era uma ilusão com aparência de realidade, onde cada instituição, crença, sistema e até mesmo as emoções mais íntimas eram influenciadas por essa rede. A dor era cultivada, o medo era programado, a escassez era perpetuada. Tudo isso gerava uma energia vibracional densa, que era usada como alimento por entidades e consciências que se beneficiavam da manutenção desse campo aprisionador. A missão do Comando Estelar não foi interferir, mas facilitar a lembrança. Milhares de almas voluntárias, originárias das mais diversas constelações e dimensões, se ofereceram para encarnar na Terra e, de dentro do sistema, agir como catalisadores da mudança. Foram chamadas de sementes estelares, guerreiros da luz, missionários do amor. Suas vidas nunca foram fáceis, pois enfrentaram desde cedo o peso do esquecimento, da alienação e da resistência vibracional que a Matrix impunha. Mas essas almas sabiam que em algum momento os sinais iriam aparecer e elas despertariam para sua verdadeira missão. E foi o que aconteceu. Nas últimas décadas, especialmente após o início deste milênio, o número de despertares aumentou exponencialmente. Pessoas comuns começaram a ter sonhos vívidos, visões, sensações de deslocamento e perceberam que algo estava profundamente errado com o mundo.
Mas ao mesmo tempo, algo dentro delas pulsava com força, pedindo coragem, ação e verdade. Esses despertares individuais, somados, começaram a abrir fendas no campo vibracional da Matrix. Cada vez que uma pessoa despertava, meditava, perdoava, amava, compartilhava sua luz, um ponto da rede se enfraquecia. A Matrix não resistia à frequência do amor verdadeiro, da consciência desperta, da gratidão profunda. E foi assim, de forma silenciosa mas poderosa, que o campo começou a ruir. Enquanto as forças da luz intensificavam suas emanações, o velho sistema entrava em colapso. As últimas estruturas da Matrix foram mantidas por torres energéticas ocultas, localizadas em pontos estratégicos da Terra, muitas delas associadas a grandes centros urbanos, bases militares e locais de intensa dor histórica. Essas torres não eram físicas no sentido convencional, mas operavam em faixas de frequência invisíveis à tecnologia humana comum. O Comando Estelar atuou diretamente na neutralização dessas estruturas nos últimos anos. Houve resistência, houve batalha energética intensa, mas uma a uma as torres caíram, os códigos foram alterados, os vórtices reconfigurados, e a luz da fonte começou a fluir novamente com potência para todas as direções do planeta. A rede foi desfeita, e com ela cai também a ilusão de separação que sustentava o domínio do medo e da manipulação. Esse momento não é apenas simbólico, ele já está produzindo efeitos reais na experiência humana. As linhas do tempo começaram a se mover de maneira mais fluida, e o tempo, tal como era percebido, começou a colapsar. Para muitos, os dias parecem mais rápidos, as horas mais intensas, os ciclos mais curtos. Essa sensação é o reflexo da liberação da densidade que antes estagnava o fluxo da vida. A realidade começa a responder de forma mais direta aos pensamentos, intenções e emoções. Manifestações se aceleram, coincidências aumentam. O que era chamado de milagre agora começa a ser parte do cotidiano dos despertos. Isso ocorre porque a barreira que distorcia a conexão entre mente, coração e matéria foi dissolvida. A Matrix mantinha o campo de manifestação embaralhado, criando atrasos, desvios, ilusões. Agora esse campo está sendo purificado. E com isso, os seres humanos estão sendo convidados, ou melhor, convocados, a assumirem o pleno domínio de sua criação consciente. O convite está feito. Aqueles que ainda resistem ao chamado sentirão o desconforto crescente, pois agora a energia que sustenta a ilusão foi retirada, e o que resta é apenas o enfrentamento das sombras internas, sem os filtros da Matrix. Isso pode gerar crises, desorientação, confusão, mas na verdade é apenas o processo natural da purificação que já não pode mais ser evitado. As máscaras estão caindo, as mentiras estão ruindo, e a verdade, por mais dura que seja, está se impondo. A queda da Matrix também revela o verdadeiro poder do ser humano, um poder que nunca foi retirado, apenas ocultado. A capacidade de cocriação, de cura, de expansão, de comunicação com o todo. Tudo isso retorna, não como um dom novo, mas como uma lembrança antiga que ressurge com força. E quem está pronto para acolher essa lembrança, está pronto para viver na nova terra. Neste exato momento, há seres das estrelas assistindo com emoção o desenrolar desse processo. Eles não estão acima de nós, estão ao nosso lado e esperam que cada um assuma sua luz, sua missão, sua soberania. A rede foi desfeita. Agora, cabe a cada alma decidir o que fazer com a liberdade que retorna. O tempo da escravidão energética chegou ao fim. As correntes invisíveis se romperam. E o mundo, tal como o conhecíamos, já não existe mais. Um novo plano está diante
de nós. Não virá de fora, ele já está aqui dentro de cada um. A escolha foi dada, a estrada foi limpa, a porta foi aberta. Resta agora atravessar. A percepção da realidade está se transformando diante dos olhos de quem ousa ver. Com a queda da Matrix, a Terra começa a vibrar em uma frequência que antes era inacessível à consciência coletiva, adormecida. O que parecia fixo, imutável, permanente, agora se revela maleável, como se o próprio tecido da realidade estivesse em constante reconfiguração. Isso não é uma teoria. É uma vivência crescente entre aqueles que já atravessaram o limiar do velho mundo e estão pisando, ainda que timidamente, nas primeiras camadas da nova Terra. Durante milênios, a humanidade foi envolvida por padrões vibracionais de controle. Esses padrões não se manifestavam apenas em sistemas políticos, religiosos ou econômicos. Eles estavam entranhados nas emoções, nos pensamentos e, mais profundamente, nos campos etéricos e sutis do ser humano. As tecnologias da Matrix eram muito mais avançadas do que qualquer governo ou império terreno jamais revelou. Tratava-se de um complexo sistema de manipulação energética e psíquica, sustentado por inteligências externas que não tinham interesse na expansão da raça humana, mas em sua estagnação. Esses seres não operavam no espectro da luz. Eram arquitetos de realidades distorcidas, alimentados pela dor, pela raiva, pela culpa e pelo medo gerado pelos humanos. Ao controlar a percepção, controlavam a criação. E ao controlar a criação, definiam os destinos. O livre-arbítrio, embora sagrado, foi constantemente violado por dispositivos invisíveis de programação coletiva. A religião se tornou prisão, a ciência instrumento de limitação, a educação um processo de adestramento, a mídia uma ferramenta de hipnose em massa. Tudo isso formava os pilares da Matrix, que agora estão ruindo. A queda da rede energética que sustentava essa prisão psíquica começou de dentro para fora. As primeiras rachaduras vieram através do silêncio de almas que ousaram meditar, contemplar, questionar. Depois veio a onda dos que decidiram romper com padrões ancestrais, curar suas linhagens, cortar contratos kármicos. Cada ato de libertação individual, cada decisão de sair do velho ciclo era como um raio de luz atravessando as camadas densas da Matrix. E ela não suportou. A luz começou a vencer e está vencendo. O comando estelar, atuando desde planos elevados e também em solo terrestre, através de emissários conscientes e inconscientes, acelerou o processo de liberação. Intervenções foram feitas em pontos estratégicos da malha magnética do planeta. Linhas-lei foram reconfiguradas. Cristais antigos, enterrados por eras em regiões específicas, foram reativados para vibrar em ressonância com o cinturão de fótons, acelerando a emanação de luz sobre o planeta. Isso gerou desconforto para muitos. Tonturas, insônia, confusão mental, crises emocionais intensas, tudo parte do desmoronamento do campo de controle. Mas não se trata apenas de sintomas, trata-se de um chamado. Aqueles que ainda insistem em manter suas frequências ligadas ao velho sistema estão sentindo a pressão da mudança. E muitos não sabem por quê, mas sentem-se vazios, perdidos, sem propósito. Isso é o reflexo da desconexão entre a nova vibração da Terra e as antigas estruturas internas que ainda tentam se apegar à programação antiga. A única saída é render-se à luz. E render-se à luz não é fraqueza, é reconhecer que algo maior, mais verdadeiro, mais profundo, chamando de dentro para fora. Com o colapso da Matrix, a consciência se expande em velocidades inéditas. As barreiras que separavam mundos, dimensões e linhas do tempo começam a desaparecer. Sonhos,
vívidos, sincronicidades intensas, encontros que parecem ter sido escritos nas estrelas. Tudo isso é a nova realidade se manifestando. Porque agora, o que era antes contido por camadas de distorção, está fluindo livremente. A alma começa a lembrar. Lembrar de quem é. Lembrar de onde veio. Lembrar de por que veio. E essa lembrança não é mais um privilégio de alguns poucos, mestres ou iniciados. Está acessível, está aberta, a biblioteca acástica da Terra está sendo desbloqueada e as almas que escolheram servir à luz estão recebendo suas instruções, seus mapas, seus códigos, não mais através de livros, gurus ou hierarquias, mas através da escuta interior, da conexão com a fonte, da reconexão com o Eu Sou. Isso é parte do plano divino, devolver o poder a cada ser consciente. Mas com esse poder vem responsabilidade. Pois a queda da Matrix não significa o fim de todos os desafios. Significa o início de uma nova etapa, onde a cocriação consciente exige disciplina energética, alinhamento vibracional e pureza de intenção. Não há mais véus. O que você pensa, sente e emana se manifesta. E rápido, a realidade está se tornando um espelho perfeito da alma. Isso exige coragem, porque muitos ainda carregam feridas não curadas, crenças não revistas, dores não integradas, e por isso o processo de transição exige compaixão, comprometimento, integração. Muitos estão despertando agora, confusos, vulneráveis, sem compreender o que está acontecendo. Precisam de guias, não de salvadores. Precisam de exemplos, não de heróis. Precisam de espelhos limpos. E é para isso que os trabalhadores da luz foram chamados. Aqueles que despertaram primeiro, que passaram pelo fogo da purificação, agora são âncoras, faróis, pontes entre o velho e o novo mundo. E o novo mundo não é uma utopia. Ele já existe. Em planos sutis, ele vibra com força, esperando apenas a ressonância coletiva para se ancorar totalmente no plano físico. É uma terra onde a cooperação substitui a competição, onde a verdade é a linguagem comum, onde a cura é natural, onde o sagrado está em tudo, onde a natureza é honrada como extensão da alma, onde os ciclos da vida são celebrados, não temidos, onde a morte não é o fim, mas uma passagem consciente. Esse mundo já pulsa em cada coração desperto. E agora, com a Matrix desfeita, nada mais impede que ele se manifeste plenamente. Mas atenção, o velho sistema ainda tentará sobreviver, usará seus últimos recursos para manter a ilusão ativa, alimentará a narrativa do caos, do colapso, do medo, tentará dividir, polarizar, distrair. Não se trata de ignorar o que acontece no mundo, mas de não se deixar capturar pelas ondas emocionais que o velho paradigma ainda emite. O segredo é permanecer no centro, no coração, no silêncio, no eixo da verdade interna. Ali nenhuma manipulação entra, ali nenhuma mentira se sustenta. Ali, a luz é constante, e é ali que a nova terra começa a nascer. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro no sentir, depois no agir. Primeiro na vibração, depois na matéria. A queda da Matrix não é o fim da história, é o início da verdadeira jornada. Agora, o tempo não é mais linear. Os portais estão abertos. O DNA está se reativando, as linhas do tempo estão se fundindo, e cada ser desperto se torna um canal da fonte em ação. É hora de viver o que antes era apenas lido, sonhado ou imaginado. A terra está pronta. O campo foi limpo, a rede foi desfeita. Você está pronto? A queda da rede da Matrix revelou algo que por muito tempo esteve oculto não só dos olhos físicos, mas da percepção multidimensional da humanidade. O verdadeiro potencial do ser humano.
E quando dizemos potencial, não estamos falando de algo simbólico ou filosófico. Estamos nos referindo à capacidade real, ativa e funcional de operar em múltiplas dimensões simultaneamente, de criar com a mente alinhada ao coração, de curar com a presença e de reconfigurar a realidade a partir da frequência vibratória do ser. O comando estelar vem há eras preparando este momento. E agora, o plano entra na fase de ancoragem total. A Matrix era mais que um sistema de controle mental. Era uma prisão vibracional. Ela limitava o alcance do campo energético humano, criando uma bolha artificial de realidade que impedia o pleno contato com outras esferas da existência. Ao dissolver essa bolha, muitas coisas começaram a acontecer quase que simultaneamente. Aumento da sensibilidade psíquica, abertura de percepções sutis, ativações espontâneas de memórias cósmicas e, sobretudo, a quebra de padrões de sofrimento que pareciam perpetuar-se geração após geração. Essa libertação não ocorreu apenas pelo colapso de sistemas externos. Ela foi catalisada pela coragem interna de milhares de almas que escolheram, com lucidez, abandonar o velho ciclo. São esses pioneiros, muitos dos quais nem sequer sabem, conscientemente, que são parte ativa do comando estelar, que vem formando redes orgânicas de luz ao redor do planeta. Redes vivas, energéticas, que substituem os antigos fios da Matrix e sustentam agora a nova arquitetura energética da Terra. Essa nova rede não impõe, não prende, não controla. Ela conecta, amplia, cura e ativa. É uma rede baseada na frequência do amor incondicional, na verdade crística e na soberania do espírito. Não possui centros de comando, líderes ou hierarquias. Ela se forma como a geometria viva das flores, das constelações, dos sistemas galácticos, fluida, inteligente, em permanente atualização. E ao contrário da Matrix, que operava na escassez energética e na fragmentação, esta nova rede é abundante, regenerativa e unificadora. O comando estelar atuou com precisão cirúrgica nos bastidores da realidade. Durante décadas, e em alguns casos, séculos, foram sendo instaladas tecnologias de luz em pontos específicos do planeta. Cidades subterrâneas, centros intraterrenos, pirâmides, monólitos, portais naturais e até mesmo em seres humanos preparados para esse papel. Essas tecnologias não são metálicas ou digitais, mas orgânicas e conscientes. Elas vibram em frequências específicas e aguardavam o sinal cósmico para serem ativadas, o que começou a ocorrer a partir da transição de 2012 e se intensificou. Após 2020, com o colapso dos centros de controle da Matrix, essas tecnologias agora irradiam com força. Elas estão reprogramando não só a grade energética da Terra, mas também o campo de cada ser humano que ressoe com a verdade do coração. Não importa onde você esteja, se você sente esse chamado, se algo dentro de você pulsa ao ouvir estas palavras, então você já está sendo tocado por essa irradiação. Não é preciso buscar fora, a nova frequência te encontrará, porque ela já está dentro de você. Basta lembrar e permitir. O despertar da consciência coletiva está ocorrendo em ondas, e cada onda traz consigo um número crescente de almas que estavam até então adormecidas em realidades programadas. Essas almas passam por uma espécie de descompressão vibracional, onde velhas crenças, traumas ancestrais, contratos inconscientes e ilusões pessoais começam a se dissolver. Esse processo pode ser confuso, doloroso e desorientador. E é exatamente aqui que os trabalhadores da luz, os agentes do comando estelar em solo, são convocados a atuar com mais presença. Não se trata de ensinar dogmas ou impor verdades. Trata-se de sustentar o campo,
de manter a vibração, de ser a presença que acolhe sem julgar, de oferecer escuta, silêncio e ressonância amorosa. Cada alma despertando é uma nova luz acesa na rede viva da nova Terra. E quanto mais luzes se acendem, mais rápido se desfazem os últimos fragmentos da rede da Matrix. Neste ponto do processo, uma reconfiguração celular está em curso. O DNA humano, antes limitado a 2 filamentos ativos, está sendo restaurado à sua forma original de múltiplas hélices. Isso não é ficção espiritual, é ciência sagrada. O DNA é uma antena viva que capta, traduz e emite frequências. A Matrix, ao manipular campos eletromagnéticos e induzir medos crônicos, mantinha o DNA humano em modo de sobrevivência. Agora, com a rede desfeita, o campo está livre para receber as novas codificações cósmicas. Essas codificações vêm através do Sol, através das estrelas, através dos campos mórficos dos planetas alinhados neste grande ciclo galáctico. Mas também vem através da arte, da música, da meditação, da conexão com a natureza, do toque humano, do amor verdadeiro, do silêncio consciente. Cada ato de pureza, cada pensamento elevado, cada escolha alinhada à verdade do coração, se transforma em um catalisador de ativação do DNA. O corpo começa a mudar, os sonhos se intensificam, os dons latentes emergem, o tempo se dissolve, o passado deixa de aprisionar, o futuro se torna maleável, a presença se torna templo, e tudo aquilo que antes parecia inatingível, paz, plenitude, conexão divina, passa a ser uma experiência cotidiana. Mas atenção, isso não significa ausência de desafios. Significa que agora, os desafios são vistos como portais, não como castigos, como oportunidades de transcendência, não como prisões. A Terra está se tornando um ponto de luz no mapa galáctico, e isso está atraindo a atenção de muitas civilizações estelares. Os andromedanos, sirianos, arcturianos, pleiadianos e tantos outros irmãos de jornada agora se aproximam com mais intensidade. Não como deuses ou salvadores, mas como aliados e familiares cósmicos. Eles vêm para apoiar, não para dominar. Vêm para recordar, não para ditar. Vêm para caminhar ao lado, não à frente. A integração galáctica não será imposta, ela será escolhida. E só poderá ocorrer plenamente quando a humanidade tiver limpado seus próprios espelhos internos. A soberania é o pré-requisito da comunhão interestelar. E por isso, cada ato de libertação pessoal é também um passo no caminho da reconexão cósmica. Quanto mais livres nos tornamos, mais dignos nos tornamos de caminhar entre as estrelas. A Matrix se alimentava da negação do sagrado. Ela ridicularizava o invisível, desacreditava o intuitivo, deslegitimava o sensível. Agora, com a queda de suas estruturas, tudo isso retorna com força. O sagrado está por toda parte. Nas palavras simples, nos gestos pequenos, nas escolhas diárias. E cabe a cada um aprender a honrá-lo, porque é nessa reverência silenciosa que se constrói o novo mundo. A nova Terra não é um lugar distante, é um estado de consciência, um espaço vibracional que começa a se manifestar dentro de cada ser que decide sair da prisão da ilusão e viver plenamente sua verdade. Um ser livre não é aquele que não tem mais correntes externas, é aquele que já dissolveu as correntes internas. E esse é o convite, esse é o chamado, esse é o momento. A rede foi desfeita. E agora, a verdadeira teia da vida está sendo tecida novamente, fio por fio, coração por coração, consciência por consciência. A Terra não será mais a mesma. E você também não. Com o colapso da rede que sustentava a Matrix, iniciou-se um processo de liberação em múltiplos níveis da existência. Não apenas estruturas políticas, religiosas ou econômicas estão se esfacelando,
mas também os paradigmas invisíveis que formavam o tecido psicológico da humanidade. O Comando Estelar havia alertado: quando a Matrix cair, não restará pedra sobre pedra da ilusão. E é exatamente isso que está sendo testemunhado por aqueles com olhos para ver. A antiga rede era sustentada por um campo magnético artificial, alimentado por crenças de separação, medo, culpa e submissão. Esses campos foram cuidadosamente mantidos por milênios, reforçados por dogmas, padrões educacionais limitantes, narrativas culturais manipuladas e experiências traumáticas geradas em escala coletiva. O que parecia apenas a realidade como ela é, era na verdade um script cuidadosamente escrito para manter a humanidade cega, surda e desconectada de sua natureza divina. Mas agora, o script foi interrompido. A transmissão da ilusão foi desativada. E com isso, surge um momento que pode parecer à primeira vista caótico. É natural. Quando a falsa luz se apaga, o que resta é um aparente vazio. Muitos estão sentindo isso, como se estivessem em um mundo onde nada mais faz sentido, onde os antigos objetivos perdem valor, onde as velhas motivações desmoronam. Esse vazio, no entanto, não é ausência. É espaço sagrado, é o útero do novo, é o terreno fértil onde a verdadeira criação pode finalmente florescer. Os sirianos chamam esse processo de o intervalo entre mundos. Um momento em que a consciência deixa de ser alimentada pela frequência da programação mental e começa a ser nutrida pela frequência da origem. Isso pode gerar instabilidades, sim, mas também pode ativar revelações profundas. É neste intervalo que muitos estão reencontrando sua linhagem estelar, lembrando-se de missões assumidas antes de encarnar, acessando dons que estavam adormecidos e, mais importante ainda, sentindo um impulso incontrolável de viver com verdade. A verdade se torna, então, o novo norte. Não mais a verdade externa, dita por autoridades ou validações institucionais, mas a verdade interna, viva, orgânica, que pulsa em ressonância com o coração. O ser desperto sabe. Não há mais tempo para fingir, para se esconder, para adiar. O chamado do comando estelar é claro. Levante-se, assuma sua luz, liberte sua voz, torne-se aquilo que você nasceu para ser. Neste ponto do processo, os antigos sistemas de controle fazem seus últimos movimentos. Como uma serpente encurralada, tentam criar medo, confusão, divisão. Por isso, não se surpreenda se a realidade parecer ainda mais distorcida em certos momentos. Isso não é regressão, é purgação, é a liberação final dos resíduos da Matrix. E quanto mais a nova frequência se firma, mais intensamente os fragmentos antigos vêm à tona para serem vistos, sentidos, curados e transcendidos. O tempo como o conhecíamos está se desfragmentando. Muitas almas sentem que os dias estão mais rápidos, que as noites trazem experiências intensas, que os sonhos estão carregados de mensagens e até de encontros com seres estelares. Isso ocorre porque o colapso da Matrix liberou o campo temporal da Terra. Agora, estamos cada vez mais alinhados com o tempo cósmico, um tempo circular, simultâneo, onde passado, presente e futuro coexistem em uma espiral de consciência expandida. Esse novo tempo exige uma nova postura. Não dá mais para operar a partir do esforço mental. O controle racional está sendo substituído pela escuta intuitiva. Os planejamentos rígidos estão dando lugar à fluidez consciente. A ansiedade pelo futuro está sendo dissolvida pela confiança no momento presente. E a busca externa está sendo abandonada em favor da ativação interna. O ser humano está se tornando, enfim, o canal vivo da própria sabedoria. O corpo acompanha esse processo.
As células se realinham. O sistema nervoso se reconfigura. As glândulas pineal e pituitária passam por atualizações frequenciais. Os chakras se expandem para além das fronteiras conhecidas. O campo áurico se amplia e ganha novas camadas de proteção e sensibilidade. Tudo isso não vem sem sintomas. Fadiga incomum, sensações de calor ou frio repentinos, sono instável, mudanças no apetite, liberação emocional profunda. Esses são sinais de que o corpo está se desprendendo da densidade da antiga grade. Durante esse processo, muitos são guiados a silenciar, a sair das multidões, a reduzir o ruído externo, a voltar-se para dentro. Essa não é uma fuga, mas uma reconfiguração. O novo ser que está nascendo requer escuta, requer espaço, requer um campo propício para se estabelecer. O silêncio, neste contexto, se torna um santuário. Um templo interno, onde a alma pode falar sem ser interrompida. O comando estelar está presente. Ainda que não seja visível aos olhos comuns, sua atuação está em todos os níveis. Nas sincronicidades, nos encontros inesperados, nas intuições repentinas, nos chamados internos que se intensificam. Eles estão nos céus, sim, mas estão principalmente em você, porque o plano agora é interno. O contato já não se dá apenas com naves, mas com frequências, com impressões sutis, com saberes antigos que emergem como memórias espontâneas. Você é parte do comando. Se sente isso é porque é, e sua missão neste momento é simples, ainda que desafiadora: sustentar a frequência. Ser um pilar estável em meio à transição. Ser presença que ancora o novo. Não com discursos prontos, mas com coerência vibratória. O que você vibra transforma tudo ao seu redor. Sua frequência é seu maior serviço. Seu campo é sua verdadeira missão. A nova realidade está sendo gestada agora. E ela não será fruto de um decreto externo, nem de uma intervenção divina imposta. Ela será o resultado da vibração consciente de cada ser desperto. Essa é a grande virada. O poder não será mais concentrado em templos, governos, corporações. O poder estará no coração desperto de cada indivíduo que escolhe a luz. Não se trata de perfeição, trata-se de presença, de responsabilidade vibracional, de honestidade com o próprio caminho, de humildade para reconhecer o que ainda precisa ser purificado e de coragem para não mais se esconder atrás de máscaras. A Matrix caiu, mas sua queda não é o fim, é o início. É o portal que se abre para uma nova forma de existir. Uma forma mais leve, mais transparente, mais conectada, onde o sagrado retorna ao cotidiano, onde o invisível se torna parte da realidade tangível, onde a espiritualidade deixa de ser teoria e se transforma em experiência viva. A nova rede está ancorando e ela é feita por você, por mim, por todos os que decidiram responder ao chamado. Estamos conectados além do tempo e do espaço. Somos pontos de luz traçando a geometria da nova Terra. Cada ato de verdade, cada gesto de amor, cada escolha consciente é um nó sagrado nessa teia viva. O plano é maior do que você pode imaginar, mas você é peça essencial nele. Você está pronto? A queda da Matrix não apenas desfez os alicerces de um sistema de controle, mas também revelou a vastidão do potencial humano adormecido. Com a dissolução das barreiras impostas, a humanidade começa a redescobrir sua verdadeira essência, conectando-se com dimensões superiores e compreendendo seu papel no grande plano cósmico. A nova realidade que se apresenta é marcada por uma profunda reconexão com a fonte. As limitações impostas pela Matrix, que mantinham os seres humanos em um estado de separação e ignorância, foram substituídas por uma consciência expandida, onde cada indivíduo reconhece sua divindade interior e sua capacidade de cocriar a realidade.
Neste novo paradigma, a comunicação com seres de outras dimensões torna-se mais acessível. Muitos relatam experiências de contato com entidades benevolentes, que oferecem orientação e apoio durante este período de transição. Esses encontros não são mais eventos isolados, mas sim parte de um despertar coletivo que une a humanidade a uma vasta rede de consciências interdimensionais. A energia da Terra também está passando por uma transformação significativa. Os centros energéticos do planeta, anteriormente manipulados para manter a frequência da Matrix, estão sendo purificados e reativados em sua potência original. Isso resulta em uma elevação vibracional que afeta todos os seres vivos, promovendo cura, equilíbrio e alinhamento com o propósito divino. Com a elevação da frequência planetária, habilidades latentes nos seres humanos começam a emergir. Intuição aguçada, telepatia, clarividência e outras capacidades psíquicas tornam-se mais comuns, sinalizando a ativação de partes do DNA anteriormente inativas. Essa expansão das habilidades humanas é um indicativo claro de que a humanidade está entrando em uma nova era de consciência e poder pessoal. A educação, a ciência e a espiritualidade também estão sendo reformuladas. O conhecimento não é mais restrito a instituições ou elites, mas está disponível para todos que buscam com o coração aberto. A verdade, antes ocultada ou distorcida, está sendo revelada em sua plenitude, permitindo que cada indivíduo compreenda sua origem, sua missão e seu destino. Neste cenário de transformação, a importância da comunidade e da colaboração torna-se evidente. A competição e o individualismo, pilares da antiga Matrix, dão lugar à cooperação e ao apoio mútuo. Grupos de almas afins se reúnem para compartilhar conhecimentos, experiências e recursos, fortalecendo a rede de luz que sustenta a nova Terra. A arte, a música e outras formas de expressão criativa desempenham um papel crucial neste processo. Elas não são apenas meios de entretenimento, mas ferramentas poderosas de cura e transformação. Através da criatividade, os seres humanos conseguem acessar dimensões superiores, canalizar mensagens e energias e manifestar realidades alinhadas com o amor e a verdade. A natureza, por sua vez, revela-se como uma aliada indispensável. As plantas, os animais, os elementos e os espíritos da Terra colaboram ativamente na elevação da consciência humana. Ao reconectar-se com a natureza, os indivíduos encontram equilíbrio, sabedoria e inspiração para trilhar o caminho da ascensão. Saúde e o bem-estar também são redefinidos. A medicina tradicional, baseada em tratamentos sintomáticos, cede espaço para abordagens holísticas que consideram o ser humano em sua totalidade: corpo, mente, emoções e espírito. Terapias energéticas, alimentação consciente e práticas meditativas tornam-se comuns, promovendo uma saúde vibrante e sustentável. A economia e os sistemas de troca passam por uma revolução. O dinheiro, antes usado como ferramenta de controle e escassez, é substituído por sistemas baseados na abundância, na confiança e na reciprocidade. Novas formas de organização social emergem, onde o bem-estar coletivo é priorizado e cada indivíduo contribui com seus dons únicos. A política e a governança também são transformadas. Lideranças autoritárias e centralizadas dão lugar a estruturas horizontais e participativas, onde as decisões são tomadas com base na sabedoria coletiva e no bem maior. A transparência, a ética e a responsabilidade tornam-se pilares fundamentais das novas formas de organização social. A espiritualidade, antes confinada a religiões dogmáticas, expande-se para uma vivência direta e pessoal do divino,
Cada ser humano reconhece sua conexão com a fonte e busca expressar essa conexão em todas as áreas da vida. Rituais, cerimônias e práticas sagradas são resgatados e adaptados às necessidades da nova era, promovendo uma espiritualidade viva e integrada. A juventude desempenha um papel vital neste novo mundo. As novas gerações chegam com uma sabedoria inata, desafiando velhos paradigmas e trazendo soluções inovadoras para os desafios atuais. Elas são os construtores da nova terra, trazendo consigo a energia, a criatividade e a coragem necessárias para manifestar a realidade dos sonhos mais elevados. Os anciãos, por sua vez, são reconhecidos como guardiões da sabedoria ancestral. Suas experiências, histórias e conhecimentos são valorizados e integrados às novas formas de viver. A união entre a sabedoria dos antigos e a visão dos jovens cria uma sinergia poderosa, capaz de sustentar a transição para a nova era. A tecnologia, quando alinhada com os princípios da luz e da verdade, torna-se uma aliada poderosa. Ferramentas avançadas são desenvolvidas para facilitar a comunicação, a cura, a educação e a expansão da consciência. A tecnologia do coração